muitos médicos não gostam de gerenciar, assim, nem ter o controle, assim, muitos médicos só estão lá para atender, então, assim, você não tem noção do que o consultório está fazendo, você não tem noção do custo do consultório, do gasto que é, do lucro, então quando... Entre viver e existir, há quem escolha sentir cada respiração como um presente. Eu sou Adriano Numeriano, me considero um alquimista dessa nova inteligência. Eu sou empreendedor há mais de uma década em tecnologia e inovação, e esse é o Entre Conexões, é um espaço para a gente falar de tecnologia, de inteligência artificial e do futuro da saúde. Hoje eu tenho o prazer aqui de receber o Renan, que é um querido, é um amigo, um irmão, parceiraço. Obrigado. Ele é médico ginecologista. Médico sempre é difícil de falar de médico, porque tem um monte de especializações, então eu centralizei aqui de uma forma Boa. genérica, depois você detalha. Ele é médico ginecologista, que tem junto da medicina, eu digo que são universos paralelos, que tem junto da medicina a gestão empresarial da sua clínica. O tema de hoje, justamente, é como que a saúde em si está percebendo a inteligência artificial. Seja muito bem-vindo aqui por Entre Conexões. E as minhas duas primeiras perguntas é como é que você chega aqui para esse bate-papo e qual a sua intenção aqui para hoje? O que tu coloca de energia aqui para essa conversa? Boa tarde. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Acho que quando você falou primeiramente da ideia e tudo, acho que eu topei na hora, antes de saber onde era, como é que seria. E eu sou um cara que gosta de conversar, né? Às vezes, quando eu tô no hospital com a equipe, tem sempre os amigos que falam assim, putz, o Renan gosta de conversar, né? Então já é um ambiente que eu me sinto tranquilo, assim, conversar ainda mais com amigo, então é um grande prazer, cara. E venho, assim, muito tranquilo, deixando a conversa realmente seguir o caminho que tem que seguir, sem tentar imaginar para onde vai, sem nenhuma... eu sei que você tem uma pauta aí, mas tenho certeza que a gente vai sair dela. Acho que é essa a intenção, é ser o mais verdadeiro possível. Muito bom, muito bom. Bom, como é que você enxerga essa jornada do médico que é dono de clínica, né? Porque é uma pergunta capciosa, de certa forma, dentro da medicina. Eu fiz ela de forma proposital aqui, coloquei pra gente bater um papo, porque dentro da jornada de um médico que se forma, dentro de toda residência, especialização que ele tem que fazer, em algum momento ele vai... É quase que uma carreira Y dentro do mundo corporativo. Sim. Ele vai ter que decidir se ele vai fazer plantão, ou ele vai trabalhar em alguma clínica, ou ele vai ser dono de uma clínica, né? De alguma forma abrir o seu próprio negócio. Então, como que você enxerga essa jornada desse médico híbrido, né? Que atende paciente, mas tem uma vida empresarial andando paralelo? Eu acho que é um constante aprendizado, porque você vai estar sempre tentando ir para um próximo nível. Assim como você passa pela medicina, né, se forma, vai para a especialização e tudo, você continua em constante evolução. Eu acho que a área de gestão é um pouco disso também, né? Você conseguir sempre passar pelas dificuldades, saber que você vai ter um outro nível ali, uma outra dificuldade. Então, sempre quando você acha que está na linha de chegada, a linha de chegada já foi lá para frente, você vai ter outros problemas, né? E nada mais é do que, assim, a medicina, o contraponto dela não é a gestão. Assim, muitos médicos não gostam de gerenciar, assim, nem ter o controle, assim, muitos médicos só estão lá para atender, então, assim, você não tem noção do que o consultório está fazendo, você não tem noção do custo do consultório, do gasto que é, do lucro, então, quando você não tem esses números, é difícil você atender bem. Então, acho que a gestão, ela está alinhada com a medicina, porque se você não tem esse controle, você não tem um controle bem no final também do paciente. O que adianta você estar lá fazendo a melhor consulta do mundo se quando a paciente chegou no consultório foi mal atendida pela secretária, não foi bem recebida? Como é que vai ser esse
pós-consulta dela, né? Se Uhum. ela recebeu, se ela está com alguma dor, será que depois teve alguma resposta da secretária ali? Uhum. Então, eu acho que está muito interligado e nem todo médico gosta disso, Uhum. né? Eu acho que também precisa gostar um pouco disso, gostar um pouco... porque quando a gente é médico, a gente já gosta de gente, né? Acho que Uhum. isso é a É inerente, premissa né? inerente ali. Você tem que gostar de gente, porque senão você não vai ter paciência Uhum. para lidar ali. E eu acho que a gestão também é gostar de gente, que você tem que... Só que Uhum. de talvez uma parte mais analítica ali. Uhum. Eu acho que é esse caminho, mas é um terno De aprendizado. alguma forma, você está dizendo que tem uma jornada desse paciente, onde há médicos que optam por pegar parte dessa jornada ou a jornada completa, né? Porque se o médico simplesmente chega na clínica, atende os seus pacientes, executa bem o seu trabalho, não necessariamente o paciente saiu com uma boa impressão. Embora o médico tenha atendido bem, tenha suprido todas as necessidades, mas se o lugar não estava, a cadeira estava quebrada, se as recepcionistas não atendeu bem, ou o acompanhamento não teve depois Limpeza, né? Assim, limpeza, então isso tem uma jornada que... Mas eu ainda tenho um ponto que eu acho que eu não consegui chegar nessa pergunta contigo, que é como é essa visão de como é que você enxerga essa jornada de dividir as suas funções, né? Porque como a gente vai acabar caindo na questão de eficiência empresarial, de gestão empresarial, como foi pra você enxergar que você também era dono de um negócio agora? Sim, peraí, agora eu sou médico, me especializei nisso, só que agora eu entrei na faculdade de uma nova função, que é ser empresário. cara, eu acho que não teve assim o momento que a ficha caiu. Eu lembro que a gente conversa bastante, né, sobre negócios. Uhum. E eu lembro que uma vez a gente conversando assim que começou lá o consultório, eu te falei um problema que tinha começado, e você falou assim, cara, parabéns, agora. Você lembra desse dia? Cara, que foi um problema assim, foi o final de semana inteiro. E aí você falou, cara, parabéns, cara, você 50 anos em 5, quase o JK, né? Você evoluiu 50 anos em 5, porque... É um abacaxi que chegou na sua mesa que você não estava esperando, aí Cara, você fala, agora virou empresário. Parabéns. e eu acho que é claro que não teve assim um dia D, né, que você Uhum. começa. Você acaba que vai gostando de alguns processos. E aí você tem que é inerente, você tem que gostar também de números, né? Então, como é que você vai saber? Eu lembro que no começo, assim que eu me formei, eu fazia uma planilha basicamente para... Hoje eu não faço mais parto, mas no começo da carreira fazia muito. E eu anotava ali o nome da mãe, o horário que o neném nasceu e o nome da criança. E aí chegava final do ano, eu falei, pô, deixa eu ver quantos partos eu fiz, qual foi o nome mais comum de homem, mulher, e eu sempre postava isso, assim, e tal. Na época era Facebook. E ali você começa a ter uma ideia do que é gestão naquele momento. Não sabia, não tinha nenhuma artifício, nenhuma... não tinha nenhuma IA, né, para ajudar ali também, ou nenhuma plataforma, enfim. E era o que você tinha, né? Então eu vejo, você pode fazer isso com um caderninho, uma folha em casa, né? Qual que é... Então isso foi logo um começo, assim. Eu lembro quando a paciente retornava, eu olhava ali, então tinha o nome do bebê, eu perguntava, e aí, como é que tá o fulano de tal? Ela, nossa, doutor. E isso criava uma conexão, e não era nada para burlar ou para enganar a paciente, era porque realmente era importante isso para mim também, saber isso. E então você começa, e ali, dali você vai abrindo a cabeça para ter outros controles, né? Para você ter... dali você começa a ter volume de cirurgia, qual cirurgia, quais são as complexidades, se teve complicação, não tem, você começa a ter uma visão dali. E isso começou a ter também um controle financeiro disso, porque você começou a olhar, pô, essa cirurgia eu recebi? Então, com uma planilha, eu comecei a ter visões que realmente eu não tinha se não começasse a anotar. Então, eu acho que, primeiro de tudo, é ter curiosidade para fazer. Então, ela começou de uma forma e, quando eu vi, ela já estava
tendo outros caminhos, né, para fazer. E dali você vai para a parte financeira, porque putz, se você não tem um controle, como é que você vai saber se tá? Então, assim, você pergunta hoje, para a maioria dos médicos que tem consultório, até o médico só vai atender, cara, mas é lucrativo? Assim, pô, quanto que tem que ser a sua consulta, né? Porque esse valor, não, mas o meu vizinho cobra X. Mas eu ouvindo você falar assim, me remete a ver que eu acho que está muito conectado com a próxima pergunta, que tem uma transição, né, da medicina para esse papel de empresário, porque você está me dizendo aqui que você começou de uma forma muito genuína, de anotar ali o nome dos filhos da sua paciente, que estavam grávidas ali, para criar conexão, para ter um melhor atendimento. Aí você foi optando por ter mais informação ali. E aí, uma coisa levou a outra. Daqui a pouco você tem mais informação financeira, volume de atendimentos. E isso te faz ter uma transição ali do somente médico para também um empresário, né? Então, você percebe também que o seu nível de consciência mudou sobre agora a clínica, né? Porque agora, talvez você consegue hoje enxergar toda aquela jornada que você falou para mim lá no começo. Então, você sabe que você já atende bem. Mas quando a paciente vai na sua clínica, você quer que tenha um café de boa qualidade para ela, você quer que tenha um chá, tenha um copo para ela beber com uma água, um copo de vidro ou uma taça. Isso não é um olhar naturalmente da medicina, entendeu? Quando você vai em Entendo. alguns locais, assim, o conceito, a premissa básica, talvez, é a pessoa atender o paciente, resolver a questão dele e o que está em torno do ambiente talvez secundário. Mas o pensamento do empresário está conectado. Então, tu enxerga que tem uma transição e você percebe que esse nível de consciência seu mudou, então, quanto a ser médico também dentro de uma clínica. Nossa, não tenha dúvida. E quando você começa a escutar algumas coisas, você começa a ter um padrão, né? Então você entra, por exemplo, vou no restaurante. E aí, acho que quem gosta disso é sempre a mesma ideia. O cara chega no restaurante e fala assim, putz, quantas mesas tem aqui? Ah, cara, não é possível que você não faz isso, né? Sei. Você fica, cara, mas pô, sábado, 7 horas tá meio vazio. Pô, esse cara aqui... Aí o atendimento já começa ruim, aí você fala, putz, cara, isso aqui vai fechar, velho. E aí e aí depois você passa, o negócio fechou. Porque você começa a olhar, assim, pro dia a dia. E assim, não é nada absurdo. É só olhar o básico, né? Sua cabeça vira um algoritmo de negócio. Você entra no lugar e você já começa a raciocinar, Você né? já começa a raciocinar, assim. Eu falei, pô, tá bom, legal. quanto que eu gastei nisso daqui, nesse prato, olha quantas mesas, tal, não sei o que. Pô, esse negócio, pô, tomara, que bom que esse cara vai... E torcer também, né? Quando a coisa funciona. E eu acho que essa jornada é tão importante. Uma vez eu vi um vídeo de um cara falando sobre a Disney, né? Ele falou assim, cara, você vai lá na Disney, aí você fica 2 horas na fila para ir num brinquedo que dura 5 minutos. Aí você passa o dia inteiro no parque, você sai desse parque, foi em 3, 4 brinquedos, foi o dia que você mais gastou dinheiro na tua vida, e você sai de lá feliz. E falando, e você não percebe que você, em qualquer outra estrutura, você teria já reclamado. Mas qual que foi essa jornada nisso? Então você já começa, pô, o atendimento na entrada. Então, como as pessoas todo mundo fala contigo. Então, são umas coisas, o encantamento. Disney, né? E aí você chega. Então, é importante também a gente olhar para esses outros negócios. O que eu posso tirar daqui e trazer para o meu negócio, né? Então, essa visão é super importante. Então, estando muito conectado aqui também com esse tema, quando você falou, eu vou conectar todos esses pontos, né? Quando você falou aí da jornada do paciente, dessa transição de virar um empresário, em algum momento você caiu aí na caixinha chamada eficiência, né? Sim. Essa eficiência, ela muda de tempos em tempos, né? Porque se você for olhar 40 anos atrás, quando não tinha celular, então a eficiência era uma coisa. Aí veio o celular, depois internet, as coisas foram melhorando e o conceito de eficiência foi mudando, né? E agora a gente tem inteligência artificial. Então, como é que você analisa, assim, eficiência na sua clínica, assim? Que são os parâmetros que você gosta de analisar? Talvez não precisa necessariamente entrar em números técnicos de custo por cliente, de retorno, mas assim, quais são os fatores que você gosta de avaliar?
Eu acho que quando a gente pensa em eficiência, eficiência não é cortar o cafezinho, não é eliminar um gasto. Eficiência é realmente você ter uma visão do que é importante no negócio, né? Porque o que eu já vi, assim, às vezes você vai, até o exemplo do café, você fala, não, vamos baratear esse café que custa R$1,50 para um. Isso não é eficiência nenhuma. Qual a qualidade que você vai perder daquilo, né? Então, essa é a primeira visão, assim, você se colocar também no outro lado ali, né? Se eu fosse paciente aqui, será que eu ia gostar desse tipo de serviço está sendo prestado? Então, aí, acho que a eficiência começa também você tendo ali o papel de gestor, o papel de médico, mas também olhar o outro lado. E o que não é medido não é melhorado. Então, isso, para mim, é muito claro. Então, assim, o que a gente tem que medir? Como é que a gente mede? Como é que eu chego pro Adriano, que passou lá na clínica, e saber se ele foi bem atendido, quanto tempo demorou para ser atendido. Então, isso, uma pesquisa simples, rápida, com X, você consegue extrair isso do paciente, é super importante para a gente ter essa eficiência, né? Mas eu acho que o mais importante disso é você não ficar olhando só pro custo daquilo, né? É você realmente olhar dentro de toda essa jornada, né? A gente tem alguns valores lá na clínica, então um que eu gosto muito só é bom pra gente se for bom pro paciente. Sensacional. Então, assim, que isso ele direciona nosso pensamento assim para tudo quanto é lugar. Porque isso é bom pra gente, tá? Mas é bom pro paciente, tem que ser bom para ele primeiro. Então, se não for bom pro cliente, se não for bom pro paciente, ele não vai nem pro segundo nível, né? E claro, né? Existem frases famosas que assim, custo é igual unha, tem que sempre cortar, né? Claro, mas Tem o seu certo tem sentido ali, né? O contexto faz sentido, mas não é que você vai sair retirando as coisas do ponto de vista que podem dar conforto e valorização para o seu negócio, né? E Você a parar gente de servir o comparar. cafezinho porque isso você entende que isso é um custo, cara. Não faz sentido nenhum, assim, né? Do ponto de vista de valor agregado, né, para o cliente. Com certeza, e você também escutar. Então, hoje, por exemplo, é muito engraçado que os pacientes falam, nossa, tem chá, tem não sei... Porque tinha gestante aqui, que eu não atendo, mas tem outros colegas que atendem lá, e a gestante falava, pô, mas eu não posso tomar café, só posso tomar meio café, um café por dia, e então vem ali um chá. Então, realmente olhar para o outro lado, né? E como que tá, assim, entrando um pouquinho mais agora no contexto te veio falando, né, sobre a jornada do paciente, sobre essa transição para médico, de eficiência. E como é que tá o seu flerte aí, esse namoro com a inteligência artificial agora dentro da saúde, mais alinhado em termos de eficiência, assim, da clínica? Porque eu acho que IA para a saúde é muito amplo, né? Então você tem da parte clínica, tem IA fazendo avaliações e prognósticos, como que não é o foco aqui, mas como é que você enxerga a IA mais direcionada para a gestão de clínicas, que eu imagino que deva ser a audiência que vai estar nos ouvindo aqui, de como que é esse flerte aí? Como é que eu começo a conversar com a IA e não sendo o chat GPT especificamente só, mas como é que eu implanto isso dentro da minha empresa e isso me traz resultado, sabe? Acho que a gente tem que ter essa visão que a inteligência artificial ela não vai substituir o médico, não vai substituir. Ele vai ajudar você a fazer o que você gosta. Então, você vai ajudar o médico a fazer o que ele realmente ali tem aptidão para fazer. Então, e na gestão a mesma coisa, né? Por que eu posso dar um papel para a paciente para ela escrever isso, essa avaliação, ou eu posso dar uma planilha, ou eu posso dar uma IA para ela conversar e no final já ter essa percepção. Então, você otimiza muito tempo, né? Eu acho que os serviços, porque a IA ela não vai entrar no contato porque você vai precisar, isso vai sempre, em todas as profissões, você vai precisar ter esse contato humano. Então, a IA não vai substituir isso, mas ela vai ajudar os processos. Então, quando a gente fala da inteligência artificial nisso, você imagina 100 pacientes mandando mensagem ao mesmo tempo.
quanto tempo uma pessoa consegue responder. Se ela demorar 1 minuto para responder, ela demora Com qualidade e com presença qualidade, ainda, né? Que isso é o mais né? importante de Com tudo, né? Porque qualidade. responder, eu posso estar respondendo oi, oi, oi pra todo mundo, né? Sim. Então, quando você coloca assim, demora 1 minuto para cada um, são 100 minutos. Então, cara, 1h40 de só respondendo assim 100. Agora, uma IA você consegue responder dentro, se ela for treinada para aquilo, né, respondendo para aquilo, você consegue ter essa gestão de tempo muito. Acho que quando você pergunta isso, acho que a palavra seria gestão de tempo, né? Boa, muito bom. Então, na sua visão, assim, esse relacionamento é muito, muito. Você está visualizando que isso está te trazendo um benefício de tempo. Que eu tenho muito contato com médicos, assim, e vejo que tempo para médico é. Para todas as pessoas no final do dia, tempo é importante. Mas para médico, eu acho que é uma coisa muito importante, assim, porque pô, se você fazer cirurgia, passar visita, atender ambulatório, consultor, cara, é muita coisa que você tiver uma clínica que algo fizer pra você que te der 1 hora do dia, 2 horas do dia, tu consegue ir embora mais cedo, né, de alguma forma. Muito bom, cara, excelente. Você, vamos entrar no aspecto humano, assim, né, também conectado com IA, porque como é que você enxerga, como é que foi essa experiência de você inserir inteligência artificial numa questão cultural na sua clínica? Porque eu sempre falei isso pra você e reforço pra todo mundo aqui que tá acompanhando a gente que eu não acredito na IA como uma ferramenta que vai tirar pessoas de trabalho. Eu acredito que a IA é uma ferramenta que vai dar superpoder para os seres humanos. E aí isso tem uma curva de aprendizado, as pessoas vão ter que se preparar para isso e tudo mais. Mas você implantar uma ferramenta dessas dentro de uma clínica que estava acostumada a ter a planilha Excel, que estava acostumada a ter o atendimento do jeito que era, tem uma barreira cultural, porque quem tá ali, quando viu que chegou uma ferramenta nova, pode ter ficado com medo, com receio, e aí pode ter caído produtividade em algum momento. E aí, obviamente, vai demandar para ti ter que fazer a gestão dessa pessoa. Como é que foi? Você enxergou que foi fácil, foi difícil? Não, assim, a mudança é sempre difícil, né? O que a gente tem que olhar sempre é aquela mudança, qual que é o objetivo, né, da gente colocar aquilo ali, né, para dar mais tempo. Então, assim, especificamente falando lá na clínica, a gente colocou a IA num setor específico de vacinas, para atendimento na vacina. E performou bem, mas no começo você tem uma barreira humana ali que quem estava no atendimento começa, não, isso aqui está me complicando, porque eu falo uma coisa, mas ela já está conversando outra, mas você tem que ter o segundo nível de pensamento, saber que a gente vai passar por aquilo ali e vai melhorar. E talvez o primeiro e o segundo mês vai ser ruim e ter essa visão que tá bom, tá o começo. Então, mais uma vez, tem que medir. Então, qual que foi a grande virada de chave? Quando todo mundo fala assim, pô, mas a IA tá fazendo isso, olha o que aconteceu. Claro, aí o humano entra e resolve. Porque isso não vai substituir, vai ter que ser humano. E aí, quando você começa, quando eu falei, Adriano, agora levanta qual era o tempo médio de atendimento antes da IA e agora. Porque quando a gente demora horas por um cuidado, o cuidado está atrasado. Sim. Então, se a paciente está horas esperando uma resposta, a gente está atrasado nesse atendimento, né? Isso é muito ruim. E é absurdo, né? A gente tinha 1 hora de atraso, 2 horas de atraso. No dia a dia você fala, mas 2 horas muita coisa. Não, mas é tanta coisa fazendo. Você imagina, se chega um paciente para fazer uma vacina, você vai ter que ir atender no mínimo meia hora. Então, meia hora que você não estava respondendo ali o WhatsApp. Então, você chegava, tinha... E aí a IA pode ir direcionando algumas coisas e aí você supervisiona. Então, a gente saiu para uma eficiência talvez assim, saiu para uma deficiência a gente tinha até lá 6 horas, 8 horas, 12, 24 horas de espera para exatamente 2 minutos. É muita Então, diferença, né? A muita diferença diferença. é gigante, né? Assim, é uma muita coisa colossal de diferença de velocidade de atendimento, ou seja, o seu cuidado ele tá
quase que imediato, assim, com o seu paciente, né? Você tá em contato com o seu paciente na hora que ele... E não é um... Eu acho que é um ponto interessante, né? Não é um cuidado frio, né? Quando você faz um desenho de um atendimento, muitas vezes a IA ela te ajuda nos atendimentos iniciais, que são as dúvidas iniciais, as dúvidas mais corriqueiras, e o atendimento humano ele chega sempre no momento de que precisa de maior qualificação ali. Mas eu anotei um ponto aqui que eu achei muito legal que você falou sobre a transição cultural, né? É, muita gente que talvez esteja pensando em implementar a IA nas suas clínicas, IA nos seus negócios, deve estar pensando que por toda a agilidade que a gente está acostumado a ver hoje em dia, que é um botão, né? Então, eu implementei IA, no dia seguinte a coisa já virou. E, na verdade, não. Existe um período de transição, vamos chamar assim, meio caótico, de convivência das coisas. Então, eu fazia algo de um jeito, a equipe, né, o seu time fazia algo de um jeito, parou de fazer daquele jeito, passou a fazer de uma nova forma, essa nova forma estavam aprendendo, tem margem de curva de aprendizado, e disso tudo tem ajuste de resultado, porque você não vai implantar uma IA e no minuto que você implantou ela não vai precisar de ajuste. Então você tem dentro de um ciclo aí que talvez seja curto, médio prazo, de muito ajuste ali, que eu acho que você falou muito bem, que essa parte de transição cultural, assim, um pouco caótica. E na sua gestão, assim, prática, né? A IA, tecnicamente nós chamamos de IA generativa porque ela tem a capacidade de gerar texto, voz, né? Ela gera conteúdo, né? Então, tem esse contexto de IA generativa. Você utiliza ela também, assim, não só dentro do contexto empresarial ali para eficiência, mas você utiliza também no seu dia a dia, assim, ela te dá uma dinâmica de velocidade para algum contexto, que seja montar um relatório, que seja enviar um e-mail, alguma coisa do tipo? Nossa, esse foi talvez o primeiro contato que eu tive, né, com a IA, principalmente relatórios mais padronizados, que você consegue, em segundos, Uhum, fazer ali e conversar e ter isso muito bem escrito ali. uhum, Claro, mais uma vez, coisas técnicas você tem que sempre passar ali, mas uhum, tá cada vez melhor. Hoje, eu acho que para essas coisas mais burocráticas, principalmente convênio, essas dificuldades que os convênios cada vez mais fazem para uhum, dificultar o acesso das pacientes ao que uhum, realmente elas precisam e elas têm uhum, direito de uhum. fazer, a IA funciona perfeitamente Perfeito. para isso. Então, quando você tem uma negativa de um procedimento específico, eu trabalho muito com endometriose, Uhum, e os convênios cada vez mais dificultando acesso para os pacientes nisso. uhum, E quando você usa IA mais o seu conhecimento, uhum. cara, É um superpoder, né? é o superpoder, é exatamente isso. E, e você consegue acelerar muito esse processo. É, é, E você acha que também, dentro do seu relacionamento, assim, né? Dentro do meio médico, né? Porque a gente tem muitos amigos médicos, então, dentro dos médicos, ele diz que médico não confia em ninguém, só em outro médico. Então, médico não confia em ninguém, só em outro médico. Então, o relacionamento médico, a troca entre os médicos é muito grande, né? Como é que você enxerga, assim, a IA como é que está dentro desse ecossistema da medicina mesmo? Os outros médicos, você também percebe que estão igual a ti, assim, falando sobre IA, estão aplicando IA nas suas clínicas, ou você acha que ainda está uma curva muito no começo ainda? eu acho que está uma curva muito no começo. Uhum, Acho que até para o uso, eu acho que primeiro você tem que começar a usar no dia a dia ali, para você realmente ver o uhum, resultado daquilo. E começa com listas simples, uhum, tarefas simples ali, você vai ver a capacidade que a IA tem ali, de tanta informação que vai ter. uhum, É, mas pensando nisso, acho que primeiro uhum, é usar você mesmo, uhum, né? Fora isso, e depois você trazer para o dia a dia. Então, eu ainda vejo assim, os médicos talvez ainda um pouco mais receosos com alguma coisa uhum, relacionado a isso. Sempre fiz isso, sempre foi a vida inteira assim, o que a uhum, IA vai ajudar, né? uhum,
E foi assim também com o computador. Quem que vai ter? Tem histórias falando, né, que quando foi criar o primeiro computador, mas quem que vai ser um louco que vai ter um computador em casa? Né? Então, eu acho que em toda revolução, toda evolução, né, de certa forma, ela vai ter uma certa resistência, né? Mas eu acho que isso com o tempo vai sendo diminuído. Acaba que quando você começa a usar, quando você começa a mostrar para alguns colegas, as pessoas vão usando mais, né? E eu acho que vai cada vez mais evoluir. Você acha que, então, assim, no seu contexto, assim, das pessoas que você convive no dia a dia, nas cirurgias, nos ambientes hospitalares e nas clínicas, ainda é uma aderência baixa, assim, do ponto de vista de... Talvez o ChatGPT que as pessoas utilizem, as pessoas até conseguem usar no seu dia a dia, mas IA dentro dos seus negócios, de uma dinâmica com automação, a coisa acontecendo de uma forma mais profissional, você ainda acha que é baixa. E eu acho baixa porque talvez você ainda não tenha essa capacidade de começar a pensar como a IA pode te ajudar no dia a dia. Porque a gente já conversou sobre isso e é uma coisa que a gente ainda não tocou nesse projeto, que era relacionado aos laudos cirúrgicos, a gente conversou e tal. Eu falei, pô, mas não é possível que eu tenho que demorar 1 hora para fazer um laudo com foto e tal. Será que não tem uma dinâmica? E aí você falou, não, você pode mandar um áudio para a IA vai transcrever dentro de um padrão que você já mostrou para ela. E aí eu falei, pô, mas isso está muito mais fácil. E aí quando você não tem essa... Primeiro, talvez você que não seja um médico especialista não vai ter essa visão para chegar para mim e falar assim, pô, qual que é a tua dor? Né? E desse lado, eu não sei nem que talvez seja uma dor, né? Porque, e aí quando você começa a olhar nesse tempo, então, pô, quanto tempo você demora para fazer essa tarefa? Mas será que a IA pode ajudar nessa tarefa? Eu acho que essa tem que começar a ser essa visão, né? Porque no dia a dia você vai continuar fazendo essa tarefa, independente. Você não vai deixar de fazer. Você não vai deixar de fazer. Aquele conceito do não sei que não sei, né? Assim, então, muitas vezes, operacionalizar inteligência artificial dentro de uma eficiência ali, de uma clínica, de uma gestão médica, as coisas já funcionam. Não tem nada que não está funcionando. Então, a pessoa precisa ter realmente... Como é que eu conheço o que eu posso fazer com IA para que eu consiga ter entendimento, né? Ou seja, elevar o nível de consciência do médico para que ele consiga compreender que ele consegue ganhar tempo com isso. Acho que esse, inclusive, é das minhas intenções, assim, com a comunicação, com o podcast, com a geração de conteúdo, porque eu percebo que IA, para mim, aplicar a IA de fato, é o último nível. Então, chegar na sua clínica e implementar uma IA é um último nível. Se você for ver como a gente fez, eu te apresentei possibilidades, coloquei ideias para você. Então tem quase que uma mentoria inicial, assim, para que você eleve o nível de consciência, porque eu acredito também que quando você está falando de processo, não dá para de fora quem está criando uma IA ou uma automação definir como deve ser o seu processo, só quem está dentro. Então essa pessoa que está dentro, ela tem que entender realmente como isso pode ajudar e validar se aquilo que está sendo feito de alguma forma tem eficiência. Então, eu entendo que a educação ainda nisso está muito no começo também. A educação sobre inteligência artificial, automação, que eu acho que também é algo que... Automação não é novo, mas é algo que dentro do meio da saúde é bem raro de se ouvir, que é realmente conectar tudo dentro dos seus processos. Muito bom, acho... Faz muito sentido isso. E essa questão, né, pra você ter, até a nossa conversa, quando começou lá, falou, será que é? Não, mas a gente já tem um processo. E aí você falou, me conta um pouco da história, da jornada do paciente. Aí você começa a falar, cara, a IA pode entrar aqui. E aí você começa a realmente não enxergar, porque você... Aí eu falei, putz, Adriano, mas não faz sentido você mandar uma mensagem e alguém te responder assim, digite 1. Eu lembro que você falou, cara, você tá ultrapassado. E aí eu falei, não, mas como? Eu falei, não, você vai poder conversar igual você tá conversando no chat GPT e depois ela vai te direcionar para atendimento humano. E aí eu falei, não, isso não é possível. E eu falei, não, vamos fazer um teste. Foi assim que começou. Então assim, se você não tem essa consciência que isso é possível, porque quais são as experiências que você teve? Digite 1 se você quer fazer isso. Antes era por telefone. Sim. E agora você fica, cara, não quero, só quero falar com o atendente.
Então você pode chegar para IA, quero falar com o cara, ele vai te direcionar direto. Você Exatamente. entendeu? Você passa por esse problema. Não tem esse, não, espere até a linha cair a ligação. Uhum. Isso não existe. Então isso otimiza não só o atendimento, como quem está do outro lado também. Porque às vezes o cara quer chegar ali, só quer saber o preço, especificamente agora, o preço da vacina. Ele não Uhum. quer nem falar com ninguém, porque ele já está vendo no outro lado ali. Uhum. Então isso você ganha tempo não só para a clínica, como também para o Pra cliente. pessoa. Para o Uhum. cliente do outro lado, não tenha Porque dúvida. muitas vezes ele tinha que ligar, tinha que entender, aí, pô, cai numa ligação, espera, a pessoa tem que consultar aquilo numa tabela Numa de tabela. preço. Realmente tem uma gestão de tempo, não só de quem tá procurando, como quem tá oferecendo também ali, de alguma forma, isso. O que que você considera como aprendizado, assim? O que que você aprendeu agora com o IA recentemente, que você fala, cara, isso aqui é uma parada que eu nem imaginei, pô, muito legal, assim. Eu acho que é essa capacidade de continuar pensando e evoluindo coisas Uhum. que você acha que dá para fazer, que você já faz, que sempre vai fazer, mas que dá para pensar de alguma forma diferente. Eu acho que a IA começou a mostrar isso, pelo menos para mim, que foi, Uhum. não, rapidinho, será que existe alguma coisa aqui que pode acelerar esse processo, melhorar o processo? E quando a gente fala acelerar o processo, não é para ser rápido, para ser, não, mas é para tirar esses episódios chatos do dia a dia, né? Eu acho que esse é o primeiro, assim, você conseguir pensar fora. Uhum. E uma coisa que me assustou muito a IA, que foi uma cirurgia que eu fiz, simplesmente eu falei, deixa eu conversar com o ChatGPT, peguei uma foto da cirurgia, tirei uma endometriose num lugar muito complexo e mandei para o ChatGPT, que não é pago, é de graça. Uhum. Mandei para ele e falei assim, fala o que você tá vendo. Cara, era uma foto da cirurgia. E eu falei, olha, uma endometriose, tal. E a biópsia veio endometriose. Uhum. E o que você tá vendo aí? E eu não dei mais informações, assim. E ele falou, não, eu tô vendo o intestino, eu tô vendo não sei o quê, eu tô vendo isso. E realmente ficou ali dissecada essa área e confirmando já a biópsia. Então, assim, claro que eu dei uma informação também para ele, que era, porque também... Mas, assim, a foto... Se eu mostrar para outro médico, que ele tem que fazer isso também, né? Mas se eu mostrar para outro médico que faz ginecologia, que faz endometriose, ele vai ter que, não, deixa eu parar para pensar, deixa eu ver o que você falou. Ah, tá, aqui é o intestino. E a IA respondeu em 30 segundos, o que era. Ali me assustou. Mas me assustou de forma positiva, porque você imagina qual que vai ser essa evolução nessa parte cirúrgica. Você imagina se você entra numa plataforma robótica para operar e aí você aperta um botão, me mostra onde tem endometriose aqui. Bom, em real time, assim, Em a real coisa time. Aí o cara acontecendo, começa, né? aí fica vermelho ali e tal. Então, eu acho que esse vai ser o futuro, Eu acho o né? futuro brilhante, assim. Eu sou muito entusiasmado com isso, cara. Porque quando você tá com... Mas qual foi a curva de aprendizado, pelo menos minha, né? Quem opera endometriose, cara, são quase 10 anos para você efetivamente conseguir fazer cirurgias complexas. E a IA foi ali em 30 segundos, ele mostrou ali onde tinha endometriose, onde não tinha. Claro que depois eu fui esticando mais ela ali, estressando mais ela, e aí se perdeu um pouco em alguns conceitos e tal. Mas com o tempo tem o ChatGPT que começou, sabe? Sim. Sim, eu tenho muito entusiasmo sobre o futuro, justamente com essas possibilidades. Eu acho que é um futuro, para chegar nesse nível, eu vejo que saúde clínica, para mim, é médio e longo prazo, assim. Porque quando você tá falando de saúde do campo clínico ali, né, do campo cirúrgico, do campo de prescrição médica, é muito delicado, né? Assim, eu sei que é muito cuidadoso, tem muito estudo, pesquisa para que seja aprovado, mas é iminente que isso vai acontecer. O que eu acho é só a gente vai, num médio e longo prazo, encontrar meios o suficiente de garantir aquele nível de excelência e qualidade, talvez de alucinação que uma IA não pode ter dentro de um contexto específico, para não atrapalhar um campo cirúrgico. Igual você falou, pô, você tá ali entrando, você tá ali avaliando a paciente no momento cirúrgico e já na filmagem já tá te mostrando o que tá acontecendo ali. Você falou, ó, tá aqui o ponto. Ela não pode se perder ali no momento da cirurgia, né? Sim, Porque aquilo sim. ali, você não faria nada. Vamos supor, uma coisa é no útero, ela tá falando que é no intestino, você fala, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Peraí, pode ter a sua análise, mas
você, no mínimo, perderia a atenção. E a atenção no campo cirúrgico é muito importante, né? Então, por isso que eu acho Sim. que a coisa leva um pouco mais Eu de acho que tempo. talvez comece mesmo, talvez na geração de imagem. Você imagina um raio-x que tem assim, uma pneumonia. Então, o padrão da pneumonia no raio-x é Coisas um estáticas, análise de estático. imagens, assim, né? Que Exatamente. você tá Eu acho que ele falando, né? pode ajudar muito nisso. Assim. Acho que talvez a primeira entrada mais significativa da IA, tirando essa parte da gestão, mas na medicina talvez seja, mas é uma ideia assim, na radiologia, não Você sei. sabe que tem um ponto meu, assim, que igual você comentou, né? Quando você faz essa transição de virar um profissional para um empreendedor, né? Para um empresário, você começa a olhar a oportunidade de tudo, né? Recentemente, eu fui para uma clínica e fui fazer um ultrassom. E aí, eu lembro que durante o ultrassom, a médica primeiro pediu para uma pessoa entrar na sala. E eu tô ali, né? Tá, estamos aqui na posição, o paciente ali. E aí tem a médica que tava com aquela máquina lá de ultrassom e tal. E aí entrou acho que foi uma secretária para ficar anotando as coisas. E aí eu olhei aquilo, eu falei, nossa, mas espera aí, parou o tempo de uma pessoa lá de fora que estava atendendo algum paciente ou respondendo um WhatsApp. E ela ia falando, ó, tal coisa aqui, tamanho de tantos centímetros. E aí ia para outro lugar, tal, não sei o que, tamanho. Eu falei, ela tá narrando o que ela tá vendo. E aí, esse é do tipo de coisa que ficou na minha cabeça, assim, de um projeto que isso é transcrição pura. Sim. Uma vez, você não tá dando nenhum laudo, você tá transcrevendo, entendeu? Então, assim, se você tá chegando, você treinaria uma IA para conseguir estar dentro daquele contexto no qual você tá fazendo o ultrassom e você vai falando para ela e no final você não precisa de uma outra pessoa. Você deixa essa pessoa ocupada com outro ponto ali, Com né? outra. E aí a gente tá falando, conectando isso, né? Entra muito na parte de resultados concretos, assim, né? O que você tangibiliza depois desse período aí agora com inteligência artificial, com automação? Como é que você tá visualizando os resultados, assim, na clínica? É interessante essa pergunta porque a gente, mais uma vez, né, a gente precisa medir para entender se tem resultado ou não. Uma coisa que chamou muita atenção foi realmente esse delta T de timing de atendimento, que isso foi a gente já comentou aqui, né? Então, foi muito De com horas para diferença, minutos, de né? horas para minutos, horas e horas e horas. O paciente manda mensagem 3 da tarde numa sexta-feira, dependendo se você tem 2, 3 atendimentos ali na vacina, só vai responder segunda. Segundo. Então, isso. E aí você começa a medir o número de conversas que foram iniciadas, quais dessas conversas não tiveram continuidade, né? E a taxa de conversão e a taxa de atendimento, e isso já está tudo ali dentro. Essas informações estão tudo ali. Quando era na planilha, você tinha que, não, deixa eu analisar e tal. Então a IA já te dá todas essas informações. Então, você, lá na clínica, a vacina cresceu muito a venda justamente porque você tem essa capacidade de responder mais, atender mais, porque no final você vai atender ali no atendimento humano, vai cair, né? E é ali que converte, né? É ali que você realmente entende. E quantos pacientes já... Tem uma história engraçada, que foi assim, não sei se você vai lembrar, assim, iniciou a IA. Aí a primeira semana, e aí o nome era Jéssica, e aí as meninas falaram, eu não aguento mais essa Jéssica. Tem até um meme que é assim, já acabou, Jéssica? Já acabou, Jéssica. Chega, Jéssica. Chega, Jéssica. E aí a gente chegou lá, e a hora marcada e tal, e de repente chegou o Marcelo. Só que é uma clínica, assim, ginecológica, obstetrícia, né? Atende crianças e mulheres. Nosso volume de atendimento masculino é muito pequeno. E aí chegou o Marcelo, subiu, e a secretária, não, doutor, mas não tem nenhum agendamento, Marcelo. Aí ligamos para a recepção lá do condomínio.
Ó, Marcelo, tem certeza? Não, Marcelo. Ele falou com a Jéssica. Aí as meninas, era a primeira semana, ninguém sabia que era a Jéssica. Não, mas não tem nenhuma Jéssica aqui. E aí, não, como que não tem Jéssica? Não, ele falou que marcou vacina com a Jéssica. Aí a menina que tava na Lembrou. vacina, não, até, não, mas Jéssica, não tem ninguém marcado. Aí ficou aquela coisa. E aí falou, não, deixa subir. E aí ele chegou, e aí as meninas lembraram que era a Jéssica, a atendente. E simplesmente, como foi a conversa? Ele falou assim, eu preciso fazer uma vacina, acho que do herpes zoster. Uhum. E aí a IA falou, não, ótimo, esse é o preço, qual que é o endereço é esse e tal. Eu vou te passar para o atendimento humano para você fazer um agendamento. Só que como ele morava na rua, ele falou, não, eu vou lá e vou fazer vacina. E quando ele chegou, não é possível que era uma IA. Então, assim, ele não percebeu que não era uma IA. E aí depois a gente até mudou internamente, hoje chama Yasmin. Não, e que é E assim aí, que o eu nome diria ficou- que é muito mais criativo do que nome ficou Jéssica, né? criativo Yasmin, depois. pô, sensacional. Depois de reuniões, a gente falou, não, vamos tirar essa Jéssica, vamos botar Yasmin. E aí, mas assim, você vê como... Você vê como é sensacional isso, né? Porque foi um problema bom, assim, se a gente pode dizer, né? Porque Sim. o paciente apareceu ali, no seu caso especificamente, um dos seus negócios também é a parte de vacinas, e apareceu ali e você não teve nenhuma ação humana sobre isso, a não ser a parte operacional ali de receber e de aplicar vacina e de fazer o processo, né? Então, acho que isso é a potência da coisa, de te dar possibilidade. Isso para mim é eficiência, entendeu? Óbvio que não é todo mundo que vai sair, vai sem falar com ninguém, vai aparecer lá na porta, mas sim. quanto tempo você já não ganhou e qual o nível de maturidade que tá o negócio ao ponto da pessoa realmente não, como é um primeiro atendimento ali, não perceber com quem tá conversando, de tão nível de maturidade que tá a coisa. Você também comentou que eu acho que é legal a gente reforçar, porque eu não sei se todos que vão estar assistindo a gente compreendem em relação a isso, porque como a gente está falando muito de inteligência artificial e de eficiência e tudo mais, como isso se conecta, porque e aí é importante traduzir que a IA por si só, ela não faz a gestão de follow-up dos clientes, ela não faz sozinha tudo Sim. isso, né? Então, é muito interessante do que o seu case de sucesso é um case onde foi desenvolvida uma IA que, junto com uma automação, que conversa com um CRM. Então, você tem toda a parte de atendimento monitorado, como também você tem o seu CRM que é capaz, te dá possibilidades de você conseguir gerir o ciclo de vida daquele lead, daquele paciente interessado ali no seu produto, fazer follow-up dele automatizado, porque uma das coisas que eu lembro que nós fizemos análise foi que para o seu modelo de negócio especificamente, quando as pessoas ligavam para poder comprar uma vacina, por exemplo, geralmente a pessoa quer comprar vacina para semana, assim, eu quero tomar nessa semana Sim, ou na semana que vem no máximo, eu não quero marcar para daqui 3 meses. E geralmente quem responde primeiro, dentro de uma lista que a pessoa fez, é o que vai ganhar ali a concorrência de alguma forma. Então a velocidade é muito importante, como a resposta disso também. Que às vezes na correria a pessoa mandou mensagem para você e esqueceu. E tu aparecer de novo ali no WhatsApp como uma mensagem de tipo, ó, e aí, você entrou em contato com a gente. Tudo isso também de forma automatizada é muito interessante. Então eu queria mais que, pra gente caminhar aqui do meiozinho pro final, como é que você enxerga essa parte dessa gestão desse lead mesmo, assim, né? Porque o que você percebeu de melhoria de eficiência, de ter o follow-up automatizado, de ter a pesquisa de reação já enviada também de forma automática, até a parte se eu não me engano, de qualificação, de avaliação da sua De avaliação. clínica também, que subiu. Sim. Eu acho que essa, quando você começa, porque tem o que a IA vai fazer, o que o humano faz, e o que dá mais choque, assim, que eu percebi, é quando você precisa usar as duas juntos, né? Uhum. Quando você precisa delegar, a IA já tá falando, aí o processo foi para você, mas você precisa devolver para ela continuar fazendo esse follow-up e tal. Eu acho que nessas casinhas que os problemas que a gente vê. Então, se a equipe não for muito bem treinada, não entender que, essa paciente foi, então tem que jogar ela agora para essa coluna aqui, que a IA continua fazendo o trabalho dela. Perfeito. Então, isso, acho que foi uma dificuldade pra gente no começo, para você segmentar essa paciente. E depois você vai vendo que
que é tão fantástico que você começa, por exemplo, agora a gente passou por Outubro Rosa. Então a gente conseguiu filtrar os pacientes que mandaram mensagem para o HPV, que é uma vacina super importante, que é a única vacina que protege contra um câncer. Não tem outras vacinas, contra gripe, contra meningite, não que não seja importante, né? Mas a única que é contra um câncer de colo de útero, que a população precisa fazer o SUS até 15 anos, a partir de 15 anos só na rede particular. E você consegue filtrar ali quem foram os pacientes que mandaram mensagem. E para você falar assim, Outubro Rosa está tendo uma condição especial por ser o mês Sensacional. Outubro Rosa. Então você consegue direcionar muito mais. Então quando a gente fala de lead, de paciente, tudo, no final a gente vai falar no bom atendimento também, né? Será que se eu tivesse do outro lado eu não queria receber essa mensagem? Sem a não ser que eu tivesse já feito a vacina, agradeço e tal. Mas imaginando como um cliente do outro lado, olha, olha o que conseguimos proporcionar isso, né? Não, é sensacional, assim, você chegou num ponto até mais além, assim, do que eu tinha pensado aqui falar, que é justamente trabalhar os dados que até então você não tinha, né? Porque vamos olhar no começo de tudo, quando era mato, quando era mato ainda, você era tudo via WhatsApp. E, cara, não tem como você pesquisar lá uma palavra HPV no WhatsApp e sair filtrando com um monte de conversa. Você não vai conseguir fazer isso, né? Então, existe um nível de maturidade que eu lembro que você comentou também lá no começo aqui do podcast, que é um incremento, né? Eu vejo que toda essa nova inteligência da inteligência artificial junto com as automações vão elevando o nível da coisa, porque hoje você chegou num nível que já é superior, talvez, à média das clínicas do Brasil de eficiência. Sim, exatamente, eficiência. pelo que você está fazendo. E isso te coloca agora num patamar de subir para o próximo nível, que é você, que é o que a gente tem falado, que é começar agora a gerar relatórios de análise sobre a informação que você está captando. Isso é o último nível, porque você não tem como gerar relatório de dados que você não tem. Que não tem. Então eu percebo que isso vai colocando os donos de clínica, os médicos que estão querendo implementar isso nas suas empresas, vai colocar muito à frente. Você imagina? Eu imagino que quem não correr atrás, a nível de concorrência, vai ficar muito para trás. Porque você está falando de alguém que tem tempo porque a IA está atendendo sozinho, tem um SRM já automatizado, faz follow-up, liga tudo, já manda mensagem de pesquisa, tem relatório para saber no final do mês se alguma coisa passou, se tem alguma campanha que precisa fazer. A maioria disso de forma automática. É uma forma automática. Então, cara, quem não tem, assim, eu percebo que vai ter uma linha de corte, assim, de eficiência dentro do campo da saúde, de clínicas, muito grande, porque quem não tem vai perder muita eficiência, e eficiência está vinculada com preço, né? Se tu consegue ser mais eficiente, pode ter um preço mais competitivo, e o cara que é super lento, tá inchado do ponto de vista operacional, não vai conseguir competir com você que tá bem à frente, né? Então, assim, sensacional, cara, sensacional. E pra gente fechar aqui, a minha última pergunta é: como é que você imagina o futuro disso tudo, assim, cara? Como é que você tá... Se é possível, né? Porque tem coisas que a gente não sabe que não sabe, mas o que a gente sabe, o que você imagina o futuro disso? Eu acho que quando a gente fala de futuro, muito provavelmente a gente vai errar, né? Então, A mira vai estar fora. a mira vai estar fora, mas não tenha dúvida, né? A gente vê lá os desenhos antigos falando que iam ter carros voadores do ano 2000, né? Então, de certa forma, daqui a uma semana, o que a gente está falando aqui talvez já esteja até ultrapassado para IA, né? Ainda mais essa regenerativa, né? Isso tudo, aonde que a gente vai parar? Mas eu acho que vai continuar sempre evoluindo para a gente ter mais tempo, né? Eu acho que os processos, as dificuldades, elas são as mesmas em cada negócio, né? Se gerar lead, gerar cliente, é custo, é preço, é lucro, é tal. E a IA vai continuar te dando o que você precisa, que você precisa de tempo.
Então, o que for relacionado a isso, eu acho que a IA que for pensada nessa eficiência mesmo, porque assim, no final da eficiência operacional vai te dar mais tempo com a tua família. Sem dúvida. Então, a IA que for nesse sentido, não tenho dúvida que vai ser o futuro, né? Que já é. Então, a gente já está vivendo Exatamente. isso, tem que aproveitar isso. Então, assim, pô, eu comecei atendendo um prontuário, não aqui, mas sei lá, no início da carreira, um prontuário de papel, né? E aí depois você fica um prontuário de papel, você perdeu, você esqueceu como é que é, a paciente precisa voltar no consultório para ela pegar uma receita, que você não tem Cara, e acesso. você é jovem, então assim, cara, Sim. não estamos falando de um século atrás, né? Assim, A gente é por uma isso que coisa é a recente. evolução, exatamente. Então, assim, terminei a faculdade em 2011. Em 2011 eu atendi em papel. Então, você vê como essas plataformas de atendimento, como cada vez mais vai te gerar mais tempo. Muito bom, muito bom. Irmão, sensacional, assim, o papo. Eu me apaixono muito, assim, eu me entusiasmo muito de conversar sobre as possibilidades de tornar a vida do ser humano melhor, a gestão das empresas melhor. E então foi muito bom, muito prazeroso pra mim. E eu quero que você fale agora como é que as pessoas acham, assim, a clínica. Fala das suas clínicas, fala dos Tá? seus negócios, assim, para as pessoas te acharem aí, quem estiver ouvindo e quiser conhecer. Eu acho que antes de ser gestor, de ser médico e tal, a gente gosta realmente de cuidar de gente. E a área que eu me especializei foi na ginecologia, e hoje que eu mais trabalho em endometriose, dor pélvica. Eu atendo na Clínica Veritá, então @Clínica Veritá. Para quem quiser seguir também meu Instagram, que eu falo bastante sobre isso, sobre infertilidade, dificuldade de engravidar. A endometriose é a principal causa de dificuldade de engravidar. E pouca gente fala sobre isso. Então eu falo muito lá no perfil Dr. Renan Salgado. E a clínica fica aqui em São Paulo, no bairro Bela Vista. E dentro da clínica a gente tem uma clínica de vacina também, que é a Saúde Livre, clínica de vacinas. E lá a gente faz todo o cuidado do paciente. Então, desde o começo, a gente fala que a gente tem lá nossa missão, visão e valor. Então, nossa missão realmente é atender por excelência em todas as épocas da vida. Então, nossa clínica atende desde bebês até mulheres já na menopausa. Fica o convite para quem seguir e agradecer ao Adriano, que papo legal. Nem vimos o tempo passar aqui. É verdade, deve ter dado aí uma horinha quase, ou quase um pouquinho mais disso. Muito, e adorei o projeto, conta comigo o que você precisar. É muito legal, acho que é um tema que a gente tem que falar mais mesmo. Muito com bom. certeza. Muito bom, esse foi o Entre Conexões. Eu faço convite a vocês a dar um like, a compartilhar esse vídeo para que a gente consiga alcançar mais pessoas que estejam interessadas no tema, um médico da família, um amigo que queira saber sobre inteligência artificial. E deixo aberto, eu tenho uma intenção e um propósito de compartilhar sobre esse tema dentro do meio médico. Então, deixo aberta a possibilidade de palestrarmos a 3F Conecta, minha empresa, palestrar aí dentro de uma convenção médica, dentro da sua clínica, que se você quiser levar esse assunto, nos contacte que a gente consegue bater um papo e levar esse contexto educacional para dentro das suas empresas. Irmão, gratidão, obrigado, muito bom, e é isso. Valeu. Valeu.